Ok, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou o Rafael, da EMS Brewcare. EMS Brewcare é uma divisão da Brewcare, já explico rapidinho. Gostaria de parabenizar a Rani por colocar em prática, né? A gente já vem conversando desde o ano passado pelo seminário de acústica em São Paulo, de mapeamento. E eu vou pincelar rapidinho, em 10 minutos, e agradecer o tempo para os patrocinadores, para comentar um pouco sobre nossas ferramentas e a nossa empresa para vocês. Tá? A Brewcare é uma empresa, muita gente já conhece, mas para quem não conhece, Brewcare são os pioneiros em instrumentação e softwares para acústica e vibração. Muitos dos produtos e softwares e cálculos que são utilizados até hoje foram desenvolvidos através deles. A empresa tem mais de 73 anos no mercado, então a gente tem know-how, por exemplo, de ter o primeiro medidor de nível de pressão sonora, microfones e alguns acelerômetros, como pioneiros em faixas de frequência, amplitudes e etc. A EMS Brewcare, ela veio de uma divisão dentro da empresa, da Brewer, para monitoramento ambiental. Né? Então, o foco dessa divisão é o que a empresa vê olhando em projeção para o futuro. Né? Então, vale a pena a gente pensar também na questão do mapeamento, como que vai ser no futuro, né? Como que é a questão ambiental no futuro. Então, dos focos do que a empresa vê no futuro, essas temáticas, uma se alertando e uma se conversando com a outra. O que chama de temática, as questões ambientais, é a questão do ruído, vibração, dados meteorológicos, qualidade de ar, água também. Então, com esse tipo de instrumentação e tecnologia, desenvolvendo nessa divisão da EMS, você consegue saber, por exemplo, quando tem uma detonação numa mineração, o que isso afeta de ruído, uma comunidade, o que isso afeta em questão de poeira, em quanto tempo, qual direção de vento isso leva esse problema de poluição, por exemplo, para uma comunidade. Né? Então, quando acontece um evento, você juntando essas temáticas, você já consegue alertar uma comunidade dos problemas que está a caminho dela. Então, é uma forma de trabalhar preventivamente sobre o ruído e a vibração. Né? Então, basicamente, esse é uma das vertentes da empresa. Falando rapidamente sobre o foco, né, o nosso software de predição de ruído e vibração, Predictor Lima, eu separei alguns itens interessantes para comentar rapidamente nesses 10 minutos que nós patrocinadores temos. Então, é um software que já está fazendo há 30 anos no mercado. Esse software, ele teve uma junção de duas empresas, de dois softwares dentro da empresa, o Predictor Lima, né? E essa junção dos softwares foi basicamente para direcionar uma forma amigável de interface com o usuário. Então, ele foi todo desenvolvido na questão, no ambiente Windows. Então, quem consegue mexer no Windows, dá Ctrl+C, Ctrl+V, Alt+Tab, copiar e colar, você consegue manusear o software tranquilamente, sem nenhum segredo. Tá? Um outro item interessante que eu separei é uma forma que é possível de você fazer no software de automatizar alguns elementos no software. Então, você evita muito erro humano. Né? Quem trabalha com simulação, né? Eu escutei muita gente falando que demora uma semana para fazer os cálculos. Então, imagine você demorar uma semana para fazer o cálculo e você chegar, você verificar que você esqueceu de colocar a velocidade da via corretamente, né? Ou a reflexão de um prédio corretamente. Ter que voltar e calcular isso tudo novamente. Então, essa forma de automatizar inibe esse tipo de erro dentro do software. Uma das formas interessantes do software também trabalhar é que você consegue plotar, depois da sua simulação, velocidades diferentes. Então, se você fez uma via com 10 km a 10 km por hora, se você configurou corretamente, você consegue automaticamente já ver a simulação a 100 km por hora. Né? Se você quer comparar simulações anteriormente, você consegue abrir
2 arquivos simultaneamente no mesmo software. Então, você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Você consegue identificar número de pessoas afetadas por esse número por esse nível de ruído dentro da comunidade ou dentro de um prédio. Você consegue calcular esses dados meteorológicos conversando juntamente com a simulação. Então, você consegue saber o quanto que a velocidade de vento está interferindo ou não na sua simulação, nos seus cálculos. Tá? E também dentro do software agora você consegue correlacionar os dados de poluição de ar também. Então você já consegue entrar com esse tipo de informações de dados de partículas, de poeira e saber, por exemplo, se uma determinada área com nível de ruído alto, você também tem um nível de poluição alto também. Então você começa a voltar mais ou menos no que eu apresentei no outro software, essas temáticas se conversando, né? Um item interessante é que o software Predictor, agora você consegue ter um driver que você consegue instalar dentro do software ArcGIS. Isso é interessante porque grandes cidades que já têm esse tipo de software rodando, eles conseguem rodar o Predictor dentro do ArcGIS. Então, você consegue usar essas plantas que você já tem dentro do ArcGIS e recalcular dentro do ArcGIS, né? Uma outra plataforma interessante dentro do Predictor, eu só separei os itens que vale a pena eu ressaltar. Então, tem o Predictor Analyst. Então, o Predictor Analyst, você consegue gravar esse tipo de simulações que aconteceu ao longo do tempo, como a Elciane até explicou, que ela tem uma simulação que ela tem que fazer agora em 2020. Então, o Predictor Analyst consegue criar esse banco de dados de todas essas simulações, interpolar essas simulações para ela ver esse tipo de diferença. E o melhor desse Predictor Analyst é que você consegue incluir simulações de outro software. Então, você consegue outros softwares que tem no mercado, os mais conhecidos, por exemplo, o SoundPlan e o Cadna, você consegue pegar essas simulações já prontas e comparar com as simulações que você já tem. Então, isso é bem interessante, o que acontece com essa parte do Predictor Analytics. Ele tem 5 configurações, né? Então depende muito da norma que você for utilizar, mas o cliente normalmente ele informa a norma que ele quer trabalhar. Tem cliente que ele quer só trabalhar com ruído de ferrovia, aeroporto só ruídos aéreos e por aí vai, né? Então, você tem 5 módulos que você pode brincar na configuração de venda desse software. O Predictor ele já vem com um banco de dados bem extenso, e nesse banco de dados você já consegue calcular potências sonoras de muitos dos equipamentos. Então, você já tem um banco de dados das potências sonoras. Se você quer recalcular, através da pressão sonora, a potência sonora, que isso é muito importante nas simulações acústica, você ter o valor de potência sonora. Então, dentro do software, hoje você já consegue calcular o valor de pressão sonora para potência sonora e criar o seu próprio banco de dados também dentro do software, tá legal? E um dos itens interessantes que eu separei aqui foi até o último, mas eu vi que basicamente todo mundo comentou sobre isso, é a rapidez do software, né? Então, o Predictor ele fez através de uma pesquisa, como software que ele foi eleito o software mais rápido. Então, ele foi eleito 5 vezes mais rápido do que o segundo colocado. Então, isso é uma grande diferença quem trabalha com isso, quem leva tempo para fazer esse tipo de simulação. Os links estão aqui, eu acredito que as apresentações vai ser disponibilizada para todos, né? Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de convidar vocês para acompanhar a Bruicare e a MS Bruicare nas páginas sociais da empresa. Sempre tem novidades para os clientes e também para quem não é cliente. Por exemplo, essa semana a gente está com uma convenção de som e vibração no interior de São Paulo, onde todo dia da semana são ministrados vários temas para cada áreas específicas, né? Então, a gente recebe pessoas de outros países com know-how em alguma área específica, automobilística, potência sonora, telecom e por aí vai, para ministrar treinamentos. Então, vale a pena acompanhar essa parte social da empresa. Agradecer a alguns clientes, eu quis separar alguns clientes que utilizam software, que confiam na empresa. Isso é muito importante, né, para vocês conhecerem
que tipo de cliente que está acompanhando e investindo na empresa, né? Então, basicamente é isso. Obrigado.